Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Você já me conhece, meu nome é Rogério e hoje a gente vai tratar do seguinte: você pode ter sucesso empreendendo na área da saúde? Será que é possível misturar a área da saúde com o empreendedorismo? Será que dá certo? E ainda vai dizer como se destacar nessa área, né? Exatamente. Olá, boa noite. Meu nome é Aline Kilson, sou consultora empresarial e mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar. E hoje a gente tem uma convidada especial. Ela é minha amiga, já conheço de longas datas e hoje está aqui abrilhantando o nosso podcast, Ana Paula Viana. Doutora Ana Paula, né? Doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula. Boa noite, gente. Eu sou Ana Paula Viana, sou odontopediatra. Minha especialidade de referência, no caso, tem outras especialidades a falar para vocês. E é isso, vamos Até o lá, final do programa eu vou me lembrar. Odontopediatra, eu não vou esquecer. Dentista de criança. Pronto. Talvez eu lembre mais fácil. Ou assim. como se dizia quando você falava quando era pequena, que ia ser médica de dente. Médica de dente. Muita Bem, história, né? A gente vai conhecer um pouco dessa história aí hoje. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. A gente está com uma esperança muito grande nesse episódio de hoje, porque a gente bateu a marca dos mais de 200 inscritos só na live, né? Sim. É uma marca exponencial no LinkedIn, porque a gente vê grande personalidade no LinkedIn, não chega nem a 10% desse valor, né? Verdade. Desse número. Então a gente está realmente... Bastante expectativa nesse episódio hoje. Né? Então sejam bem-vindos vocês, eu sou Vitor Vargas, mais uma vez aqui com vocês, trazendo notícias da semana como um todo e o que puder contribuindo aqui para o nosso podcast, né? Vambora. Eu não posso deixar também de novamente fazer um comentário. Eu acho que eu descobri o que está acontecendo com o seu bigode. Você fez lá vem ele com esse meu bigode. Você fez uma live no meio de semana e estava meio esquisito de novo. Tava. Você está usando cera aí, não está não? Não é cera não, eu faço depilação a laser. Então, alguma coisa desse tipo não é possível, cara. Olha. É sofrência. Eu recomendo que quem tem barba e não gosta de fazer, que faça, mas que isso. É doído. Mas vale a pena. Tu sabe que homem sem barba, né? É meio esquisito. Bem, vamos lá. Vamos lá. Eu aproveitei que eu sei que a Aline, nossa mentora aí, né? Eu aproveitei para trazer duas frasezinhas. Eu costumava sempre copiar e colar umas frases lá no Instagram. Eu achei duas frases. Vou começar a nossas notícias com essa frase e vou terminar com uma outra frase. Vamos lá. Uma frase que eu vi essa semana foi: quando bater aquela vergonha de fazer algo importante, também serve para você, Ana Paula. Quando bater aquela vergonha de fazer algo importante, lembre que é melhor ficar vermelho por 5 minutos do que amarelo a vida toda. Isso aí. Arrasou, adorei. Verdade. Boa. Então, para acompanhar, na semana passada, nós tivemos foram três notícias que a gente pediu para acompanhar na semana passada, sendo que uma está relacionada com a outra, que é dia 21/8 foi a ata de reunião de julho do Fed, que é o Banco Central Americano, a Federal Reserve, e dia 22 a 24 está tendo, né, a Jackson Hole, ou por os íntimos, buraco de Jackson, nos Estados Unidos. E então, juntando os dois, eu aproveitei para juntar os dois para dar uma notícia só. Sim. O início do corte de juros deve acontecer em breve nos Estados Unidos. Opa. Isso é o que indica a recente fala de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Palavras dele, chegou a hora de ajustarmos a política monetária, afirmou durante o encontro anual de banqueiros centrais no Jackson Hole, ou traduzindo para o português literal, buraco de Jackson. A fala vai ao encontro, para quem não sabe, Jackson Hole, estou brincando, né, mas é uma pequena cidadezinha no interior dos Estados Unidos, onde se reúne todos os presidentes, pelo menos a maioria dos presidentes dos bancos centrais mundiais, e lá se trata muitos assuntos do ponto de vista macroeconômico dos seus países e do mundo. A fala de Jerome Powell, que é o Campos Neto dos Estados Unidos, né? A fala vem de encontro à mensagem da ata da última reunião do FED, que mostrou que a grande maioria dos membros do Comitê de Política Monetária acredita que uma flexibilização dos juros seria apropriada para setembro, caso os dados do emprego e inflação venham de acordo com o esperado.
Agora, tudo indica que o Fed deve ganhar a convicção que faltava para bater o martelo. Powell afirmou que a sua confiança com a inflação está a caminho da meta de 2% aumentou. Na minha visão, essa é uma visão particular e compartilhada com alguns outros veículos, a desaceleração dos preços e os dados mais fracos do mercado de trabalho abrem espaço para corte de juros já em setembro, agora, mês que vem. Já? E o mais provável é uma redução de 0,25 pontos percentuais, mas se a taxa de desemprego subir mais, é possível, eu acredito, que o corte seja um pouco maior, de cerca de 0,5 ponto percentual. Para finalizar, tivemos os índices de gerente de compras, também conhecido como PMI, de agosto, nos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. 51,2 foi o resultado em pontos do PMI da zona do euro em agosto. O número veio acima do esperado. E acredita por quê? Sabe por quê? Sabe você que você está lendo, né? Você está vendo spoiler, né? Lógico, tem que dar spoiler também, né? Pois é, o setor de serviços foi impulsionado na França justamente pelos Jogos Olímpicos. Movimentou a economia lá? Movimenta, né? Qualquer economia que esteja recebendo. Não se paga, mas movimenta. E supostamente deveria deixar um legado. 53,4 foi o resultado em pontos do PMI do Reino Unido, sinalizando expansão da atividade na região pelo 10º mês seguido. Muito bom. Bom, vamos falar de terça-feira, então? Vamos lá? Terça-feira tem um negócio interessante, né? Vamos deixar terça-feira para mim. Logo para você, né? E aí, o que é melhor? Ser o cara ou ser amigo do cara? É melhor ser amigo. Ser o cara geralmente não é muito bom, não. Geralmente é um para-choque de problemas, né? Exatamente. O que você acha, Aline? Ser o cara ou ser amigo do cara? Nossa, você me pegou. Eu sempre falei que era melhor ser amigo do rei do que ser o rei. A frase é essa, na verdade, né? Os amigos do rei. Porque você só pega o bônus, né? Você não pega o ônus. Mas atualmente eu tô bem protagonista. Eu tô achando que eu quero ser a rainha. A rainha. Então, bom, a questão é a seguinte. E a Paula, vamos ver. Vai lá, Paula. Você acha, Paula? O que você acha? Eu sem dúvida a rainha, com certeza. Essas mulheres estão empoderadas. Desculpa. As mulheres estão empoderadas aqui. Eu ainda hesitei agora na Paula. Tremi na base agora. As mulheres estão empoderadas, cuidado. Rapaz, mas a questão é a seguinte. O presidente Lula, ele parece que tem os seus amigos, né? Por que a gente está falando isso? Porque ele tem uma prioridade em relação a repasse de verba para alguns municípios, né? O presidente ele atendeu aos pedidos específicos de 6 cidades governadas pelo PT ou partidos parceiros, totalizando aí um repasse de quase 1,5 bilhão. E que municípios foram esses? Então, os municípios são basicamente de São Paulo, né? Mauá, Araraquara, Diadema, Hortolândia, esses são de São Paulo, né? E do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? E Belford Roxo. Agora, Vitor, vamos lá. Por que isso importa pra gente? Cara, a decisão de enviar verbas volumosas a essas cidades através de ministérios importantes como saúde, cidadania, assistência social, veio diretamente do gabinete do Lula. E não seguiu nenhuma das regras de padrões para repasse, né? O prefeito aliado pediu e o Lula foi lá e fez o Pix. Simples assim? Simples assim. Pô, manda um Pix aí pra mim de 1 bilhão aí, tá? Toma. E o curioso é que essas 6 cidades favorecidas que você listou aí reúnem menos de 1% da população brasileira e não parecem estar nos piores IDHs do país. Pelo menos aqui pro nosso estado, né? Belford Roxo e Cabo Frio, né? Bom, o governo Lula, em sua defesa, falou o seguinte: negou que houve tráfico de influência e disse que todos os recursos foram liberados de acordo com os critérios objetivos e de forma documentada. Igual as eleições da Venezuela. Bem semelhante. E quarta-feira, vamos lá. Na quarta-feira, eu trouxe muita notícia, né, de tecnologia, porque no cenário macroeconômico e político assim, não tivemos coisas tão relevantes. E aí eu trouxe coisas para a gente ficar ligado, como modelos de negócios, como oportunidades para negócios também. E aí, uma notícia que saiu na quarta-feira, que eu achei bem interessante, é que as empresas poderão criar seus funcionários sabe-tudo. Como assim? A OpenAI, que é a produtora do ChatGPT, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, diz que vai permitir que as empresas personalizem o modelo mais poderoso do ChatGPT para dados de suas próprias operações. Que interessante. A ideia é que as companhias tenham um modelo de AI,
ou IA para os íntimos, que sabe de tudo da empresa, como balanços, concorrentes, funcionários, podendo gerar relatórios de dados e até criação de chatbots para os clientes. Pense que isso tomará as respostas mais precisas, personalizando, aumentando o impacto do GPT no dia da equipe e, consequentemente, na produtividade dela. Ou seja, isso vai elevar a produtividade da empresa de forma exponencial, né? Tudo automático. Mas o que está por trás desse movimento todo, né? A OpenAI parece ter percebido que o ChatGPT pode criar respostas para e-mails de clientes, dar mais dinheiro do que criar mensagens de parabéns para os amigos. Ah, sim, com certeza. Então ele está entendendo que criar resposta para e-mails dá mais dinheiro do que a gente chega lá e faz um parabéns aqui para fulano de tal. Inclusive, eu já fiz alguns testes já. O ChatGPT, se você colocar o e-mail que você recebeu, ele responde para você da forma que você pede. Eu nunca tinha feito esse teste, não. Já fiz esse teste, interessante. Vale interesse, Só para ter uns números aí, né? 35% das grandes empresas no mundo já incorporaram a AI nas suas operações. Individualmente, 3 a cada 4 pessoas usam a AI no escritório. O mercado deve crescer dos atuais 110 milhões de dólares para mais de 2 bilhões em 10 anos. Uau, é uma quantia considerável. Assim, Sam Altman, para os íntimos, mas quem não conhece é o CEO do ChatGPT. E tem uma história bem curiosa sobre Sam Altman. Você já ouviu falar que ele foi demitido? Ah, sim, eu já tinha ouvido falar nisso. Ele tinha sido demitido do próprio OpenAI. Ele é o idealizador do OpenAI e do ChatGPT e tudo mais. E por algum motivo os investidores resolveram mandar esse cara embora. Sabe o que aconteceu? Você que fala sobre encantamento, os funcionários todos resolveram sair. A gente não está falando de poucos funcionários, não. Para mais de 100 funcionários. Uau, que legal. Todos ao mesmo tempo botaram a carta de demissão em cima da mesa e pediram para sair. Ele já tinha ido embora, já tinha passado uma semana. Aí chegou uma cartinha para ele do comitê lá da diretoria pedindo para ele voltar. Ele voltou, ele achando que ia ser recontratado. Né? Porque havia só um movimento, mas não havia ainda na prática acontecido. Sim. Foi lá, o pessoal enrolou ele para cá, não falou nada e falou que podia ir embora. Ele pegou o crachá, tirou uma foto, publicou no X e meteu o pé. 3 dias depois, estava lá todos os funcionários botando a carta de demissão em cima da mesa. E aí esses caras são únicos no que fazem, né? E acabar com a empresa naquele momento. Aí a diretoria teve que ceder orgulho e voltou nas condições dele. Um grande líder aí, né? Porque ele estava com ele e outros desenvolvedores, até o Elon Musk também, estão criando um documento para controlar aí, porque apesar dele ter criado, né, o ChatGPT e a AI, ele tem muita preocupação onde pode levar a humanidade com a AI. Então, eles estão desenvolvendo um manifesto para saber até que ponto pode ir a AI. Porque existe está envolvendo até a ONU. Claro. Steve Jobs, que também foi afastado, né, das operações também da empresa, da mas Apple. Eu acho que não aconteceu isso não, né? Com a Apple não, né? Ele demorou um pouquinho para voltar. Né? No caso, demorou um pouquinho para voltar. Nesse intervalo de tempo, ele criou a Pixar, né? Foi uma das empresas dele. E dá lucro até hoje, que dá lucro. Pegou, né, absorveu a Pixar. Foi uma revolução do mercado cinematográfico, né? Sim. Falar em cinematográfico, a gente não pode esquecer de falar sobre o Deadpool versus Wolverine. Vamos, no final porque eu ainda comecei a ver de novo esse final de semana, mas infelizmente não consegui ver tudo. Mas enfim, o que diz o Sam Altman? Segundo ele, hoje 92% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos já usam o GPT de alguma forma. Você usa, Vitor? Eu já usei um pouquinho mais, hoje estou usando um pouco menos. Às vezes, quando estou com preguiça de escrever alguma coisa, eu peço para ele escrever lá e depois eu só vou alterando alguma coisa. Mas eu fui um dos primeiros usuários. A gente usa. Eu uso também. Os roteiros dos episódios são elaborados pelo ChatGPT, tá? Um grande aliado. Um grande aliado, com certeza. A próxima notícia também tem muita contribuição aí da Aline. Da Aline, com certeza. Bom, vamos falar de quinta-feira. Aline, o que você acha do pessoal, principalmente da geração Z, pular de um vídeo para outro? O que você acha? Eles ficam me fazendo cada pergunta. Você está muito quietinha semana passada, a gente não vai deixar mais isso acontecer, não. Eu não domino o assunto, né? Eu tava comentando com o Rogério, né? Essa questão da gestão pública, para mim, ainda aprendi muito semana passada, mas não faz parte ali do meu dia a dia. Deveria fazer, a gente deveria ter mais informação sobre política, mas não é a minha realidade.
O que eu acho? O que você acha que pular de um vídeo para o outro pode te tirar do tédio? Eu acho que é uma geração, assim como nós também, né, cada dia mais ansiosa. E aí elas não têm paciência de assistir. Gente, aqueles 4 segundos de propaganda no YouTube, a minha filha fala assim, ai, que chato! Eu falei, 4 segundos de propaganda? Guarda isso que você acabou de falar, que a gente vai trazer esses números no final. É uma ansiedade horrorosa. Mas no geral, né? o que você acha? Você quando está entediado, você costuma pegar o seu celular e começar a passar as notícias assim? Você costuma, Paula? Muita coisa, né, Paula? Mas passar sem ver? Não, vulga assim, assim, você tá vendo assim vamos supor, você pega um reel lá, você fica assim. Os meus vídeos não podem passar de 2 minutos. Pois É é. um tempo bem curto, hein? A gente tá com pouca tolerância. Não para esse momento que eu estou escolhendo, né? Obviamente, Sim. se eu estou estudando, se é uma outra coisa, né? Mas para esse momento de lazer, 2 minutos ali é o máximo para a pessoa conseguir me prender. A verdade é que estamos vivendo uma geração muito acelerada e estamos muito ansiosos, muito impacientes, de um modo geral. Então, assim, colapso, né? Péssimo, péssimo. E a geração mais nova está mais ansiosa, mais impaciente, mais do que a gente. Você leu os spoilers aqui, então, né? Não a li, questão não, é a mas seguinte. Tem uma fato. pesquisa que mostra o seguinte, que assistir a vários vídeos curtos para se entreter, né, que é o chamado digital streaming, né, ele só deixa a pessoa mais entediada e justamente pela falta de concentração, que é o que você está acabando de falar aí, né? Então, assim, explicando melhor, quando você pula de um vídeo para o outro, você não se envolve a fundo com o conteúdo que aparece ali. Então, a sua atenção ela não fica retida o suficiente e você acaba não ficando satisfeito com aquilo que você está vendo. E o tédio está ligado exatamente à atenção que a gente coloca em algo. E as pessoas que assistem a vídeos mais longos, mesmo que fazendo uma forcinha, né, para isso, elas se sentem mais ocupadas, de uma forma geral. Hoje, desculpa, Vitor. Hoje a gente na estrada, minha filha falou, ai, mãe, tô entediada. Eu falo, filha, tédio é bom. Porque ela nomeia o sentimento, ela sabe o que é, mas ela não tem tolerância ao tédio. Eu falo, tédio é bom. Ai, amanhã eu não posso levar celular, vai estar chovendo. O que eu vou fazer no recreio? Eu falei, conversa, fica quieta, olha pro céu, não sei. Mas você não vai levar o celular. E aí ela já tá agoniada, assim, que acha que tédio é algo ruim. Mas o tédio, né, o ócio é criativo. A gente já... Pois é. A gente sabe disso, mas os jovens não sabem. E um dado importante para a gente poder trazer a alusão a isso aqui é que em 2002 a média de atenção a vídeos na internet eram de mais ou menos 150 segundos. Sabe qual é a média de atenção hoje? 47 segundos. É o máximo que uma pessoa fica atenta a um vídeo. Isso a longo prazo, o tédio pode levar a problemas como ansiedade, depressão. Isso num momento em que o ser humano se concentra cada vez menos no que ele passa pela tela. Sim. E aí sempre ela, né, geração Z, de 97, que nasceu entre 97 e 2012, o tempo de atenção chega, quase que você acertou, 8 segundos. Você falou 4 segundos. 8 segundos. A geração com mais índices de ansiedade e também a mais entediada. Coincidência ou não, né? Bem, no fim do dia, a descoberta pode levar plataformas a tentarem manter os usuários engajados por mais tempo, como é o caso do TikTok, que passou a permitir vídeos de 10 minutos, e o X, que também tem apostado em vídeos mais longos. Bem, na sexta-feira aconteceu uma coisa que a gente pode achar que não tem nada a ver com a gente, né? Trem parado no Canadá. O que tem a ver isso com a gente? Pois é. Lá o Canadá tá lá, a gente tá lá aqui com um trem parado lá. Trem parado no Canadá. Se fosse trem em São Paulo parado, normal, mas no Canadá... Pois é. E pior que não é só a gente não. O mundo todo, os trem parados no Canadá pode afetar. É mole? Como assim? É em cadeia, é aquele efeito borboleta, né? Explica isso aí então, melhor. Quase 10 mil funcionários das 2 maiores empresas de ferrovia do Canadá entraram em greve geral depois que não conseguiram um acordo sobre segurança do trabalho e redução de jornada. Até a última sexta-feira, na semana passada, 3 a 4 trens canadenses de carga e de passageiros estavam completamente parados. O Canadá depende de ferrovias para transportar alimentos, petróleo, madeira, fertilizantes. Lá a malha de transporte deles é bem focada na ferrovia, né? Assim como nos Estados Unidos também. A gente que foca mais nas rodovias, né? Tanto é que quando teve um problema dos caminhões, a gente sofreu muito. Só que a gente tem um pouquinho mais de diversificação, né? Tem os portos também que usam bastante. Tem o marítimo, né? Do fluvial. Bem,
os cálculos mostram que a paralisação pode custar cerca de 250 milhões por dia aos cofres canadenses. Só que isso ultrapassa as fronteiras, porque o Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E 75% dos produtos transportados de um país para o outro vão pelos trilhos. E aí, consequentemente, deve subir os preços. Se afeta os Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. E não é só isso, né? O Canadá também é o segundo maior exportador de fertilizantes do mundo, transportando grande parte por eles por trem. E o agro mundial e a gente é destaque mundial, incluindo o Brasil, também pode sentir o peso. Então é isso. Lá o governo ainda está estudando o que vai fazer com esse pessoal. Ainda na sexta-feira saiu uma notícia interessante sobre o que do governo brasileiro, que o Brasil resolveu fechar as portas para os imigrantes sem visto. O que está acontecendo? O Brasil se tornou um pit stop dos imigrantes sem visto. Os imigrantes tentando asilo, de alguma forma, refúgio nos Estados Unidos e outros países mais evoluídos, eles passam pelo Brasil e aí, quando tem a transferência de avião, alguma coisa, eles param e ficam aqui. E daqui eles ficam esperando eu conseguir o visto lá. E isso acaba que eles não podem sair do aeroporto, aí começa a criar aquele monte de cabaninhas no aeroporto, fica um monte de cabanas espalhadas pelo aeroporto, até que o país que vai receber o refugiado libere a entrada desse refugiado. E isso é tão curioso porque cerca de 99% de todas as pessoas que passaram pelo Brasil pedindo abrigo, 99% já foram embora. Ou seja, eles só usam o Brasil como ponte para ir para fora. Ir para fora. E isso geralmente vem do Nepal, do Vietnã, da Índia. Agora, quais são as consequências disso aí para a gente? As autoridades não conseguem processar tantos pedidos e os acampamentos irregulares vão se acumulando nos aeroportos, nos terminais, etc. Agora, a solicitação só virá depois da comprovação da perseguição do país de origem. Bem, devido às crises humanitárias, só para um contexto aí geral, né? Devido às crises humanitárias, 120 milhões de pessoas no mundo tiveram que sair às forças de suas casas. Em 10 anos, o número de deslocados dobrou no planeta. E mais de 70% deles vêm de 5 países: Afeganistão, Síria, Venezuela, Ucrânia e Sudão do Sul. Olha, Ucrânia também. É óbvio, né? Aí é de se esperar. Assim como Venezuela também. Sábado eu trouxe uma notícia também interessante também da tecnologia. Tudo indica que aquele famoso código de barra que nós temos nas nossas camisas, nos produtos e tudo mais, está com seus dias contados. E agora, como é que a gente vai pagar? Vai ser através de QR Code. Porque qual é a vantagem do QR Code, né? Ele não é só um código de barra que permite somente 13 dígitos. O QR Code ele consegue guardar até 4.000 caracteres. Então, através do código de barra, você vai conseguir ver informações nutricionais sobre o produto, onde usar, como usar, qualquer outra informação que o fabricante ache relevante. Bem legal. Então, assim, grandes marcas como Coca-Cola, Procter & Gamble, que é o P&G, e L'Oréal, já começaram a rodar uns testes sobre isso daí. E o curioso é que o código de barra não é uma coisa tão antiga assim. Levou pelo menos faz mais ou menos 50 anos que foi introduzido o código de barras. E o mundo praticamente se acostumou com esse modelo. O desafio agora é justamente educar os novos clientes ao uso do QR Code. Bem, hoje o governo confirmou, né, na verdade essa informação já tinha saído entre sexta e sábado, mas hoje de fato saiu a notícia completa, né? O governo confirmou que o Brasil pode ter o maior imposto do mundo. Na verdade, o Brasil já tem um dos maiores impostos do mundo e a percepção do retorno do imposto no Brasil é um dos piores do mundo. Mas aí, com a reforma tributária, o governo vai juntar todos os impostos que são estaduais e municipais num único imposto e tudo que é imposto federal no outro imposto. Sim. Então, assim, segundo os cálculos do próprio Ministério da Fazenda, a reforma tributária deve fazer com que a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, que é o famoso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, IVA, chegue aos 27,97%. Bem acima daqueles... Lembra do Quinto dos Infernos, que tinha na época do Império? Você já ouviu falar esse termo? Já. Manda alguém para os quintos, lembra desse termo? Esse termo dos quintos foi por conta do imposto de 20% que o governo, que o Império, na época, Portugal, colocou no Brasil.
era tão absurdo naquela época que isso causou uma revolução no país. Foi um dos motivos que começaram a criar atrito entre Brasil e Portugal, porque os brasileiros não queriam mais financiar Portugal e suas empreitadas malucas lá, e toda a corte portuguesa. Então, depois que foi introduzido isso, causou um grande transtorno. Isso a gente está falando de 20% naquela época. Agora a gente está falando de 28% de um dos impostos. Né? Alguns produtos no Brasil chegam a 40%, 60% de imposto. Sim. Produtos como álcool, cigarros são mais de 60%. Produtos de camisa, por exemplo, perfumes, é acima de 40% de imposto. Então, comparando os impostos equivalentes a outros países, isso pode trazer o Brasil tendo a maior taxa do IVA. Porque assim, o Brasil está copiando o modelo que já existe no mundo quase todo, né? Que é dividir entre IVA e EVA. No caso do IVA, o Brasil vai superar a Hungria, que até então tinha 27%, e vai ficar bem acima dos países desenvolvidos, que é aquele grupo de países desenvolvidos que é a OCDE, né? Que na média deles é 19%. Bem, por que isso aconteceu? Né? A reforma tributária que foi aprovada no Congresso unificou várias cobranças ao longo de toda a cadeia produtiva de bens e serviços. Qual é a proposta do IVA e dessa proposta da reforma tributária? Muitas das vezes nós pagávamos imposto sobre imposto, né? Bitributação, tritributação. E ia embora. Agora não, agora você paga na origem. Não, na verdade, não mais na origem, aonde você consome o produto. Ah, sim. Então agora você não tem mais como vir aquele monte de imposto aqui. Você vai pagar ele, comprei a caneca aqui, pago o imposto aqui. Isso acaba também com as guerras fiscais, etc. Sim. Para alguns produtos é na origem, né, que a gente fala, substituição tributária. E aí, o que tinha faltado, no entanto, eram os valores dos novos impostos que estavam sendo discutidos pelos deputados e senadores. No começo, o IVA seria em torno de 26,5%. Mas agora o nosso Taxad, ou Haddad, admitiu, Haddad para os íntimos, para o geral é o Taxad, admitiu que ele pode chegar a quase 28% ao longo da análise da reforma do Congresso. Engraçado que ele anteriormente negava isso, né? Veemente, né? Mas por que está acontecendo isso? O texto ganhou a isenção de impostos de mais de 1.600 categorias, que vão desde produtos da cesta básica, explosivos e remédio para difusão erétil. Então, você fica tranquilo que ainda vai continuar baratinho o remédio. Ufa, ainda bem. Mas pense que se tem mais setores que vão pagar menos impostos, a arrecadação que eles iriam gerar tem que ser compensada em outros. Então, esse é um grande problema. O Brasil sempre tentando dar jeitinho nas coisas. Vamos tirar o imposto tira daqui, mas joga dali. do citrato de sildenafila, né? Disfunção erétil. Tira o imposto daqui. Mas aí alguém vai ter que compensar esse imposto. Então bota o imposto agora nas canecas. Só que, para essa caneca chegar até aqui, uma série de outros produtos aumentaram o imposto também. Você tira de um lado sem botar no outro. Tem que botar no outro. Mas aí o que o governo não entende, parece que falta um pouco de inteligência para algumas pessoas, é que se você está tirando de um lugar, o produto de qualquer maneira, no geral, para quem está pagando, vai ficar caro. Porque eu não vou consumir só o remédio. Sim. Eu consumo carne, eu consumo transporte, eu consumo combustível, e todos eles vou pagar mais caro. Então, no geral, eu estou pagando mais caro. Então, assim, era o certo, se fosse certo mesmo, tinha que acabar com essas isenções, todo mundo igual para todo mundo, porque é o justo. Né? Ainda mais se você consome mais uma coisa e outro consome menos outra coisa. Esse até é o conceito da inflação, né? A inflação tem a inflação oficial, mas a inflação é diferente para cada um dos setores, diferente para cada um de nós. Ela depende do que você consome. Então, para finalizar os finalzinhos aí da final de semana, nós tivemos o perfil do Pablo Marçal. Eu soube, tirado do ar. Tiraram o cara do ar, hein? Mas na verdade, acabou que virou um tiro pela culatra, né? Isso foi uma ação partida da Tabata Amaral e vai ser um tiro foi um tiro no pé, porque agora todo mundo que guarda ele está fazendo os vídeos por ele. A tensão no Oriente Médio já bombardeou o sul do Líbano. Tivemos um russo preso na França. Né? Na França? Na França. Logo depois de pousar perto de Paris, o CEO e fundador do Telegram, Pavel Durov, para quem não conhece, é um dos caras que tem mais filhos no mundo. Dizem que ele é pai de mais ou menos 100 crianças, minimamente. E ele foi detido pela polícia francesa, acusado de várias coisas, como tráfico de drogas, crimes contra crianças e fraudes, etc.
A crise continua em sigilo também, né? Estados Unidos, União Europeia e mais 10 países da América Latina rejeitaram a decisão da Justiça Venezuela de validar a eleição de Maduro. Enquanto isso, Brasil e Colômbia cobraram a divulgação dos documentos, como sempre. Já sabíamos. Para final, deixa para o final ou já quer que fale agora? Não, vou comentar aqui. Não sei quem já assistiu, mas recomendo que assista. Deadpool e Wolverine. Você já viu? Vi, estava tentando ver pela segunda vez agora esse final de semana. Você já viu, Aline? Não. Rapaz, já viu, Ana Paula? Até acho que a metade do filme, talvez. Que filme bom. Divertido. Que filme bom, divertido. É para mais de 18 anos, né? Por favor, Sim. não leve suas crianças para assistir, não, por favor. Agora, o interessante é que ele já está dentre as 8 maiores bilheterias da Marvel. Ele já está em 8º lugar. É o Jesus da Marvel. É o Jesus da Marvel. O Jesus salvou a Marvel. Que tava precisando. Ele ainda fala no vídeo, ele ainda fala no filme o tempo todo. Eu sou o Jesus da Marvel. Ele fala. E o filme já faturou no mundo todo mais de 1,2 bilhões de dólares em bilheteria. Agora, essa notícia é relevante porque muitas empresas no mundo todo, muito por conta dessa cultura do ESG, né? Já ouviu falar do ESG? Environment, Sustainability Government. Isso. Que é... Sustainability Government. Que visa, faz com que as empresas criem cultura de diversidade, de socioambiental, governança e tudo mais. Só que isso aí virou um grande falácia, as empresas começaram achando que isso seria muito legal e já começaram a abandonar essa ideia, exceto a Petrobras, que ainda está tentando implantar. Infelizmente, a gente acaba sendo muito antiquado. Né? Aí as empresas todas estão começaram a criar políticas para isso, e aí perceberam que isso era uma doideira. Não tem como aplicar, porque não é só eu aplicar a empresa. Toda a cadeia tem que aplicar. E dentro do ESG, havia também a parte de diversidades. E essas empresas, Microsoft, OpenAI, Google, Meta, aí os estúdios, né, Disney e todos os demais estúdios, começaram a implantar essa cultura de diversidade. O que aconteceu? Eu já comecei a comentar isso, que também é chamado como cultura woke. Woke, sim. Né? Já ouviu falar da cultura woke? Então, já ouviu falar também da cultura woke? Não. Eu já ouvi falar muito, mas eu fui pesquisar para chegar a fundo para saber o que era a cultura woke. É uma cultura de inclusão, diversidade, é uma coisa bem abrangente, onde diz que eles são certo e errado são os outros, tem que seguir daquela forma. Né? Falando de inclusão, de incluir tem que aceitar daquele... A Disney, até 2020, ela tinha 4 chaves da excelência. E a partir de 2020, ela colocou a inclusão como a 5ª chave. Talvez diante dessa modernidade aí, né? Através da IS. ESG, e cada uma dessas empresas tinha o seu departamento dia, sei lá, que é diversidade, inclusão e mais não sei o quê. E a Disney, por acaso, foi uma das últimas a agora acabar com esse departamento. Mandou todo mundo embora. Todo mundo. E o filme é a resposta que todas as empresas queriam. Né? Mostrou que essa história de botar Branca de Neve, que é mais feia do que a bruxa. Né? Eu conheço a bruxa, sei como que é a bruxa. A bruxa é bruxa. Não, a bruxa é feia. Ué. Aí tu bota a Mulher Maravilha como bruxa. Aí tu acha que vai conseguir o quê? Não vai arrumar nada, não. A Mulher Maravilha como bruxa. O que ela quer? Vai querer mais beleza pra quê? E por aí vai. Uma série de coisas que começaram a dar tudo errado. Aí fizeram o filme mostrou que é um grande sucesso, que essa cultura woke que é no vale de nada, que quem consome a cultura woke também acaba não consumindo os produtos de fato. E aí as empresas começaram a acabar com esse departamento e mandando todo mundo embora. Exatamente. Bem, para finalizar, para a gente começar com a nossa entrevistada, para acompanhar 27/8, IPCA 15 de agosto, 30/8, PNAD contínua de julho, tudo do Brasil, dia 30/8, índice de preço de gastos com consumo, que é o PCE de julho dos Estados Unidos, 30/8, índice de preço do consumidor CPI de agosto da zona do euro, 30/8, índice de gerente de compra PMI de agosto da China. E para ficar fresquinho, porque amanhã vai sair o IPCA, hoje saiu o boletim Focus,
que foi divulgado pelo Banco Central, dando sequência à expectativa do IPCA de 2024, ao valor de 4,25%. A expectativa da Selic para 2026 já avançou de 9% para 9,5%. Ou seja, IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, que é uma prévia da inflação, que mostrou que está por volta de 4,25%. Com isso, a gente começa a analisar como que pode ser a taxa básica de juros lá para frente, que é a Selic. Então, como a inflação parece que está aqui no limite superior, a tendência é que a taxa de juros também fique alta para poder controlar. O Ibovespa e o IFIX é um índice de fundos imobiliários, rentabilizaram cerca de 1,24% pelo Ibovespa e 0,09% no IFIX. Eu falo um pouco do IFIX, eu sou um fã, né, como falei num dos episódios do fundo imobiliário, e de acordo com o índice do ITRIX, o segmento de varejo foi o que melhor desempenho do período, apresentando uma variação de 0,44% entre os fundos imobiliários. A frasezinha eu vou deixar para o final aqui, a última frase. Vai deixar pro final? Então, beleza. Bom, pessoal, dados os highlights aí da semana, quero aproveitar e já falar com vocês aqui o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para nossa convidada, que a gente vai introduzir agora, vocês podem fazer aí, né, no chat do YouTube, ou então no LinkedIn, nos comentários, fiquem à vontade aí. Ana Paula, tá com você a palavra. Vamos lá, né? Podemos começar contando um pouquinho da sua trajetória, né? Como tudo começou. Como que você... Na sua família tem outros dentistas? Como que surgiu o seu interesse? Hoje tem, mas eu sou a primeira dentista da família. Ah, que legal. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Então, assim, é dom, eu acho, assim, nasci para isso, porque sem referência alguma, né, eu quando criança falava para os meus pais que eu queria ser médica de dente. Eu não sabia nem o nome dentista, eu falava que queria ser médica de dente. E meus pais sempre me apoiaram desde o início. Assim que eu terminei o colegial, já fui para a faculdade, já fiz a odontologia, então entrei na faculdade com 17 anos, foi tudo muito rápido. E dali adiante só estudando. Tenho 3 pós-graduações mesmo, 3 especializações. Meus outros cursos são de capacitação, de habilitação e uma infinidade de coisas. E aí você foi para o Rio, porque a faculdade era lá? Você fez faculdade lá? Fiz faculdade lá e fiz uma pós-graduação. A minha pós-graduação de referência... Você sempre quis ser dentista? Sempre quis. Mas já Legal. tinha a ideia de fazer para crianças ou como surgiu a ideia de crianças? Temos que falar isso, né? A Paula é uma odontopediatra. Você sai formada como geral, né? Sim, como clínica geral. Clínica geral. Isso. E aí você depois vai se especializando. A gente tem 6 meses, um semestre de odontopediatria na faculdade, como as outras, né? E aí você já voltou e aí com eu essa fui decisão? Pra Campos. Não, eu não voltei com essa decisão. Eu sempre morei em Macaé, né? Praticamente macaense. Quando eu saí da faculdade no Rio de Janeiro, eu não quis voltar ao Rio de Janeiro, né? E assim, a faculdade mais do que nunca hoje, ela não te prepara muito para o mercado de trabalho, sabe? Você não faz ali igual uma odontopediatria durante 6 meses, sai dali, vai montar um consultório, vai montar a tua clínica e você vai atender criança e tá tudo bem. Não existe. É necessário, sim, fazer as pós-graduação, especialização, se aperfeiçoar. Eu vejo isso como necessário, sabe? Sim. E aí eu sabia que eu precisava fazer uma pós-graduação, e aí eu falei, acho que eu vou para Campos, porque é aqui perto. Sim. Né? E daí eu falei assim, Campos do Goytacazes, e aí pensei, né, o que tinha lá para fazer? E a odontopediatria não era a minha primeira opção. Mas quando eu vi a odontopediatria, eu fui, e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. O curioso da sua... Bem, tem dois pontos interessantes. Primeiro, você está numa área extremamente nichada, que é a odontopediatria. Não é só a odontologia, né, geral, né? A odontopediatria ainda para umas crianças mais especiais ainda, que a gente vai falar mais para frente. Mas o curioso da odontologia no Brasil é que existe 4 profissões no mundo que o brasileiro é reconhecido a nível mundial. Uma delas é a economia, né? Porque o economista no Brasil tem que ser muito bom. Ninja. Tem que ser ninja, então ele é reconhecido no mundo todo. Legal. Porque você consegue lidar com esse país, consegue lidar com qualquer coisa. A ortopedia, o brasileiro tem um dos melhores ortopedistas do mundo, tanto é que o HTO, lá no centro do Rio, que é referência mundial, e cerca de 50% de todos os pacientes são estrangeiros. Mas o quê? Eu vou lembrar, tinha mais um aqui, mas o quarto é a odontologia. Existem poucos países no mundo que formam dentistas, né?
O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma faculdade específica para odontologia. Porque a maioria dos países forma médico, aí depois você se especializa como dentista. E aí muitas das vezes se perde nesse meio do caminho e acaba não tendo mais essa... acaba diminuindo a quantidade de oferta de dentistas no mercado e nem sempre dá tempo de se especializar, porque já sai de uma faculdade pesada, faz mais uma especialização em odontologia e depois tem que fazer outras especializações se quiser chegar. Eu não sabia disso, Vitor, que interessante. Assim. E a odontologia do Brasil os profissionais são tão referência que o diretor de odontologia de Harvard, Oxford, qual que é nos Estados Unidos? É Harvard ou Oxford? Harvard, Oxford, tem a MIT também, mas não, uma não é Estados Unidos, uma é na Inglaterra. É a de Oxford. Então, Harvard, então é Harvard que é dos Estados Unidos. É Harvard dos Estados Unidos. O diretor de odontologia de Harvard, ele é brasileiro. E ele está conduzindo diversos estudos lá de aparelhos odontológicos que ainda nem chegaram no Brasil, que já começou a introduzir nos Estados Unidos, extremamente revolucionários. Mas aqui no Brasil também nós temos bastante pessoas que estudam, né? Principalmente no estado de São Paulo, temos muitos profissionais que estudam, tem muitos cursos de mestrado e tem muito trabalho, muito assim. Ana, em que momento que você se reconheceu como uma empreendedora, como uma empresária? Porque vocês estudam na faculdade de odontologia a saúde, né, dos dentes, da boca. Como que vira essa chave? Tem da família, pessoas que podem influenciar nesse sentido? Sim, existem, né? A minha família é uma família de administradores, de empresa. Mas essa chave demorou muito para virar, muito. Porque, como eu disse, eu saí da faculdade e fui me aperfeiçoando, fui me especializando de acordo com o que o meu mercado ali de público estava necessitando. Então, eu fiz a odontopediatria, fiz a ortopedia dos maxilares, fiz a ortodontia, fiz sedação, fiz habilitação e laser, e a gente vai caminhando. E em momento nenhum eu parei para pensar assim, eu sou uma empresária, entendeu? Essa chave demorou. Essa chave virou quando eu percebi que o meu ticket, para eu aumentar, eu precisava oferecer mais do que simplesmente não, né, que eu acho que é o mínimo, bom serviço, um serviço de excelência, com técnica, com bons materiais, atualizado. Então, assim, como que eu vou fazer agora, né? E aí foi quando eu me dei conta que eu precisava saber administrar. Ótimo. Então, foi nisso, e não tem muito tempo. Foi em 2021, né, durante a pandemia, onde a gente teve mais tempo para parar, para estudar e para pensar e ver o que estava acontecendo. E eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Você já tem quantos anos de formada? Eu tenho 18 anos de formada. 18 anos. E recentemente que essa chave virou. Muito recente. Essa né, se eu puder falar alguma coisa para as pessoas que estão saindo da faculdade, que estão começando agora, é isso. Eu acho que a gente tem que realmente se preocupar, né, em estar sempre atualizado, em estar com o mínimo ali de técnica e excelência para oferecer para o seu cliente, mas é necessário buscar como que se administra um consultório. Perfeito. Mas quando você saiu da faculdade, você já começou imediatamente a fazer clínica? Não, não teve fiz um período esse caminho. ainda de Eu não fiz esse caminho justamente por receio do que me esperava. Eu trabalhei durante 4 anos antes de abrir meu consultório em 5 clínicas diferentes. Então, eu fui uma grande observadora, no caso, vendo colegas trabalhando, administrando. E, assim, hoje eu posso dizer que a gente sai muito cru da faculdade com isso. Então, eu vim pensando no caminho, assim, sabe? A gente tem essa disciplina na faculdade. Mas deve ser um semestre só e olha lá. É um semestre. E também, por que eu fiquei pensando assim? Por que será que eu não lembro de tudo que foi falado ou não dei importância? E depois eu pensei, falei, eu não lembro exatamente qual período, mas com certeza estava cheio de matéria para estudar. Aquilo ali era a última coisa que eu iria pensar na minha vida, né? Então, a gente teve tudo isso, né? Números, que pra gente, dentista, todo dentista fala, odeio o número, tipo, eu não sei fazer conta, entendeu? Então, eu acho que é isso, um pouco disso. Eu sou da área da saúde. Eu sou da área da saúde, eu não gosto de fazer conta. Conta deixa para exatas, né? Então, se você não tem a capacidade de estar contratando um profissional, um administrador, alguma coisa, e você achar que você vai
chegar ali, entendeu? Então foi isso, sabe? Tipo, chegou uma hora que eu falei, preciso me valorizar, preciso aumentar o meu ticket. O que eu faço? Mas isso ainda, antes de chegar nessa parte da Ana Paula empresária, como já falando de ticket médio e tudo mais, teve essa parte que você sai da faculdade, você começa a trabalhar nas outras clínicas para ver e tudo mais, mas ao mesmo tempo você também fazia outras coisas, né? Trabalhava em outros lugares. E acho que teve uma pessoa ali também que influenciou, falou, ou vai ou racha, né? Então, por eu ter uma família que tem uma empresa, no primeiro momento eu alugava uma sala. E eu não tinha... O dinheiro que eu recebia não dava nem para eu pagar o aluguel dessa sala. Eu comprava material, comprava as coisas. Então, meus pais... Eu terminei a faculdade e meus pais continuaram pagando minha pós e pagavam o aluguel. E nisso, eu não trabalhava todos os dias da semana. Então, eu fui para a empresa dos meus pais. E aí, eu estava lá 2 dias, 3, eu não lembro exatamente. E aí, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei assim com ele, deixa eu trabalhar metade do tempo aqui, metade do tempo dentro do consultório. Eu nem sei se ele vai lembrar dessa história, né? Porque para mim foi muito importante. Eu falei, deixa eu me dividir. Ele, não, você vai escolher. Ou você trabalha aqui na empresa, ou você vai ser dentista. As 2 coisas você não vai conseguir fazer. E eu não ia abandonar o meu grande amor, que é a odontologia, né? Então, eu fui novamente... Falei, vamos lá que vai dar certo. E foi uma decisão sábia do seu pai. Isso, eu lembro, meu pai é caminhoneiro, já, né? Terminou, se aposentou como caminhoneiro. E a gente que é criança ama caminhão, né? E aí quando viu o caminhão do meu pai, eram 11, 13, ele mal deixava sentar atrás do volante. Ele falou, não quero que você pegue esse gostinho, vai estudar. Mas aí foi um grande divisor. Imagina que aí nesse momento não teve outro jeito. Foi um divisor de água. Vamos focar e daqui para frente seguir dentro do teu sonho e da sua carreira. Meus pais foram muito importantes, sim. Meu pai e minha mãe foram muito importantes em toda a construção da minha carreira, até o momento que eu tive filho também. Eu estava no meio de uma pós-graduação. Como que foi? Você é mãe, né? Sua filha tem 11 anos. Isso. E você já era formado, 18 anos, está falando que os primeiros 5 anos você estava se dividindo entre clínicas, para a gente botar na linha do tempo, né? Sim. Se formou, começou a trabalhar em 5 clínicas diferentes, tinha mais o seu consultório que alguns dias só, mais do seu pai, e nesse meio do caminho, estudando pós, aí veio uma filha. Isso. E eu fiquei grávida no meio de uma pós, no Rio de Janeiro. Aí eu volto para o Rio de Janeiro e vou fazer ortodontia. E aí a minha mãe ia comigo. A minha mãe ia comigo, a gente levava, depois fui levando, amamentando. Durante também meu trabalho, a minha mãe também comigo dentro do meu consultório. E é isso, a gente foi... Não, é um privilégio. Quando a gente tem o apoio de uma rede de apoio, né? Igual no caso você teve sua mãe, tem gente que tem rede de apoio paga, mas quando a gente tem isso, é realmente um privilégio para a mulher poder levar a maternidade e não precisar abandonar a carreira, os estudos. Nem todas as pessoas têm esse privilégio, né? Eu sou de sorte. Eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Coisa sim, ótima. Que sempre acreditaram no meu sonho. Então dá para ser uma mulher empoderada, referência nas suas áreas e ainda ser mãe, né? Dá, Vitor, mas isso que eu falei. Nós mulheres, a gente precisa de rede de apoio. Sem rede de apoio... Os homens também, quando o pai é solo também, todo mundo precisa. Com certeza, né? Criar um filho, eu falo que Deus, com toda a sua sabedoria, ele fez 2 pessoas para ter um filho. Porque, minimamente, você tem que ter 2 pessoas. Que seja a mãe, uma avó, que seja, né? A gente não sabe como que... Se você não tiver uma ajuda, tem que ter alguém. Só é muito difícil. O curioso é que você falou de Deus ter feito, né? A gente é o único, se eu não me engano, acho que alguém pode dizer se eu estou errado, mas a gente é o único animal da face da Terra que nasce para morrer. E já nasce com possibilidade de morte. Se não tiver ninguém para cuidar da gente morre. É diferente do cavalo, que já nasce andando. Nasce praticamente andando já. A tartaruguinha sai lá do ovinho, já vai nadando para dentro da praia e já vai se virando. A gente não, se a mãe der um filho aqui e deixar ele, daqui a algumas horas já morreu. Verdade. Isso é muito claro para mim, assim, sabe? A profissional que eu sou hoje, eu devo muitas pessoas que estão à minha volta. Isso é muito claro. Eu sou grata a todo momento e
né? Assim, o rapaz que estaciona o meu carro, sabe? Chego, já entrego a chave na mão dele, ele sabe que, olha, doutora, pode ir, deixa que eu... Às vezes, quando eu saio do consultório tarde, meu carro já está na porta. Então, assim, é toda uma rede envolvida, né? Isso aí. Tem que ter organização também, né? Tem. Muita organização. Então, beleza. Então, já falamos do início da sua carreira, o começo, o estudo, o início da carreira, o começo, os a maternidade, os desafios. Né? E aí, como entrou essa... Bem, tu já explicou mais ou menos que foi a pós que você escolheu lá, que era fazer o doutor de pediatria. Mas fazer só o doutor de pediatria por si não é o suficiente, né? Você acaba tendo que se especializar em mais coisas. E como é que você foi caminhando para essa área como um todo e se transformando hoje numa referência no mercado? Então, é justamente isso, buscando a necessidade do meu público. Entendeu? Foi assim. Então, eu fiz a odontopediatria. E ali na odontopediatria, eu acompanho o crescimento e desenvolvimento facial das crianças, né? Oclusão. E eu indicava essas crianças para o profissional ortodontista, que é o profissional que coloca aparelho. E muitos me devolviam essas crianças dizendo, olha, muito cedo para colocar aparelho. E eu falava assim, poxa, não é cedo, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eu entrei no curso de ortopedia dos maxilares. No curso de ortopedia dos maxilares, eu precisava finalizar os meus pacientes, que é com a ortodontia fixa. E aí eu fui lá e fiz a ortodontia fixa. Então, assim, eu caminhei para que eu desse toda a assistência para os meus pacientes. A partir de qual idade, Ana, uma criança já pode começar a usar aparelhos, por exemplo? A usar aparelho é muito da maturidade da criança, né? Mas eu coloco aparelho em crianças de 4 anos de idade. Uau! Antigamente só adolescente colocava aparelho, né? Pré-adolescentes, assim. A gente tem alguns outros exercícios de reabilitação neuroclusal que a gente pode fazer também em crianças até menores de 4 anos. Legal. Entendeu? É bem legal. E dando continuidade ao que você... E ali, outras coisas eu fui fazendo, né, para ir agregando a necessidade. Então, assim, um curso de sedação. Eu fiz grávida também, agora que eu estou lembrando, porque tenho habilitação em sedação com o gás do riso, já ouviram falar? Uhum. Já. Então, de grande sucesso. E eu lembro que na aula de onde a gente se testa, né, que na odontologia a gente se testa muito, a gente atende um ou outro, né, desde a faculdade. Então, eu não fui sedada porque eu estava grávida. Também lembrei disso. Quando a gente para pensar, fala assim, nossa, meu Deus, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, realmente. E essa sedação deve ajudar muito, né, com criança? É excelente, é uma sedação de leve, a moderada, eu consigo monitorar toda a sedação, então, porque a gente faz mistura de gases de oxigênio com ácido nitroso, e ali eu vou acompanhando o meu paciente e vou vendo. Então, assim, né, dependendo, eu jogo um pouquinho mais, jogo um pouquinho menos. E o mais legal é que, assim, né, depois que a gente finaliza o procedimento, a gente termina a sedação e você sai, vai embora e tá tudo bem. Ai, que bacana. Entendeu? Porque é só através do gás. E pelo que a gente já conversou também, tá tudo bem também, porque você tem uma outra especialização que é a parte de laser. Sim. Né? Então, o que permite as pessoas se recuperarem mais rápido também saírem melhor do a de laser do hospital. Foi a última habilitação que eu fiz ano passado. Laser e acredito eu que é o futuro, muito futuro. Acho que não tem como um dentista hoje trabalhar sem um laser na bancada. Então, é isso, sabe? A gente está o tempo todo... Desculpa, Ana, porque a gente é leigo aqui. Esse laser serve para quê? Então, a gente tem 2 tipos de laser. Nós temos o laser, eu trabalho, né, com laser de baixa potência e o laser de alta potência. O laser de alta potência eu utilizo em cirurgias. O laser mesmo que corta, né? E o laser de baixa potência a gente utiliza para melhora da cicatrização de um pós-cirúrgico. A gente fotobiomodula, né? Então, por exemplo, um neném, né, que está ali reclamando, está com falta de apetite, alteração de sono, porque um dentinho está nascendo, irritado. Então, a gente faz o laser de baixa potência que a gente reduz esses sintomas. E é muito local. Não sabia. Então, é isso, assim, sabe? A gente sempre está inovando. E é muito menos invasivo, né? E Sim, mais rápida a recuperação. Então, Com você certeza. já pode levar um neném que está começando a mostrar a dentição para o dentista. Com certeza. Até Com deve, certeza. né? Até para poder avaliar. Deve. Tem as coisas do freio, né?
Os freios hoje em dia uma grande polêmica, né? Freios linguais, porque opera, não opera, é um assunto bem polêmico sobre isso. É dentista que faz essa cirurgia? Sim. Você faz? Eu faço. E usando laser, né? Otorrino também faz, alguns médicos também fazem. Uhum. E, bem, e outro ponto interessante é que você não se especializou só na clínica, né? Você também vai para hospitais, você tem uma equipe que também faz os serviços mais complexos. Sim, que tipo de serviços esses? Então, como eu falei, a sedação no consultório odontológico, ela é de leve a moderado. Uhum. Então, quando eu quero colocar essa sedação mais pesada, quando eu quero fazer com que esse paciente durma, eu levo esse paciente para o centro cirúrgico, né, para o hospital, e no qual a responsabilidade passa a ser do anestesista, né? Então, ele que faz toda a sedação, que é aquela sedação profunda. Então, em alguns casos, eu trabalho com crianças atípicas, e em alguns casos, realmente, não é possível ser feito no consultório. A gente precisa levar esse paciente, né? É muito do que o paciente necessita como a demanda de tratamento. Então, é uma realidade personalizada, né? Para aquela necessidade. Sim, eu sempre converso com os pais que a decisão é nossa, é minha e deles. Né? Eu ofereço tudo e aí a gente vai decidir, porque existe a estabilização protetora. Hoje em dia, o segurar, né? Hoje em dia, praticamente, eu quase não faço isso mais no meu consultório. A gente faz uma odontologia humanizada mesmo, porque como a gente tem, né, várias outras coisas que a gente pode fazer, a gente é uma decisão em conjunto. Mas se uma demanda de tratamento é muito grande, por falta de informação, porque é interessante você levar o bebê no consultório, sabe? A gente tem muito problemas hoje de doença cárie, acredito eu, por falta de informação, entendeu? E aí a gente acaba, né? Tem 3 restaurações, 2 extrações, um canal, não tem porquê, então vamos para o hospital, que a gente faz tudo no dia só. Entendi. Entendeu? Ele entra e sai com a boca zerada. Legal. Agora, Ana Paula, como é que você lida, né? Que você está falando aí, né? De vai para o hospital e vai para lá e vem para cá e é paciente no consultório e é no hospital e aquela coisa toda. Como é que você lida com a sua profissão de odontopediatra? Eu falei que até o final do episódio eu ia lembrar. De odontopediatra e administrando o seu consultório, como você bem falou aí, né? A questão administrativa que tem da sua profissão. É complexo, assim. Hoje não, né? Está comigo há 15 anos, 13 anos, a minha secretária, né? A Fabrícia é uma pessoa muito importante, com certeza falaria de você. E ela me ajuda bastante. Ela praticamente, ela faz toda essa parte administrativa. Hoje ela tem essa função lá dentro. Entendeu? Entendi. Mas foi necessário, obviamente, que eu tivesse conhecimento de como que tudo funciona para que eu passe para ela e ela tenha essa parte administrativa, mas ela faz tudo. Tem um escritório de contabilidade também junto. Isso agora. Um escritório de contabilidade junto também que me ajuda bastante. Então, isso faz a diferença. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo para os empresários que estão começando, principalmente a gente falou teve a parte de mês aqui, que é a primeira coisa que você... Eu quero ser empresário. A primeira coisa que você tem que saber é que você não pode misturar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Você já aprendeu isso, Paulo? Aprendi agora com o escritório de contabilidade que está comigo, acho que uns 1 ano e meio, 2 anos, né? Foi bem difícil, né? Eu fiquei bem brava. Porque acaba que a gente tem que pagar mais impostos por isso, né? Fazer o errado... Na verdade, o fazer errado te faz pagar mais imposto, né? Por isso você faz o certo, fazendo o seu prolabore, retirada do jeito certo, você ir colocando todas as despesas na empresa, você pode compensar as despesas com redução de impostos. Mas é uma visão muito boa de negócio quando você realmente separa, quando você entende o que são seus gastos e o que é o gasto da empresa. Faz toda a diferença, sim. Você falou também de um ponto aí interessante, que é o planejamento com os pais, né? Os pais levam, tem que conversar com os pais e tal. No dia a dia, o que você acha que dá mais trabalho? Falar com os pais ou com as crianças? Com certeza falar com os pais, né? Os pais dão mais trabalho com as crianças. Eu acho que eu tenho uma comunicação direta com as crianças, assim. Então, às vezes, falar com os pais, às vezes, é mais complicado. E falar em criança, você se especializou em crianças, só que você ainda, além de ter nichado para crianças, ainda foi mais nicho ainda, né? São crianças atípicas e tudo mais.
E por que você chegou aí? Tem um histórico na família? Tem um motivo pelo qual você foi caminhando para isso ou foi necessidade de mercado? Parece um pouco clichê, mas assim, eu fui escolhida também por esse público. Né? E aí, porque estou lá trabalhando e, de repente, o meu consultório começa a encher de crianças atípicas, com muita demanda. E foi indo muito bem porque, né, o atendimento é odontopediátrico, né? Os dentes são iguais, não mudam e a gente faz condicionamento, né? Só que eu sabia que aquilo era pouco e que eu precisava de mais conhecimento, de mais informação. Não queria fazer outra especialização, porque assim, a especialização na odontologia, ela demanda de 2 anos, 2 anos e meio de estudo, apresentações de monografia, e eu já estava cansada, né, desse ritmo. Então, eu fiz um curso de capacitação com o Rafael Celestino, que ele é referência no Brasil, atendimento de crianças atípicas em Curitiba. Fui também meio que no meio da pandemia. E lá é bem legal, porque você me perguntou se eu tenho alguém na família, né? Eu tenho um sobrinho, o Pedro, ele é autista, nível 1 de suporte. E o mais interessante dessa história toda, porque ao ver o Pedro se desenvolver, eu sabia que existia alguma coisa de diferente no Pedro, assim. Só que eu não tinha estudado ainda. E, para mim, falar isso para minha família era muito difícil. Então, eu guardei essa informação comigo. E até o dia que acho que foi uma das aulas mais difíceis da minha vida que eu assisti. Eu não lembro se foi o primeiro módulo ou o segundo módulo, mas eu lembro que eu levei a minha mãe e a minha filha comigo para Curitiba, porque eu falei, vamos aproveitar que eu estou indo e vamos estudar, né? Vamos passear. E eu cheguei em casa no hotel naquele dia, e aí minha mãe me deu a notícia. Falou assim, o seu sobrinho, ele é autista. No outro dia, a minha aula foi só sobre autismo. E sobre, assim, sabe, como a família recebe a notícia, quais são as dificuldades, as limitações, tudo aquilo que, né, aquele inicial que é do psicológico e do emocional. Então, assim, nossa, eu não conhecia as pessoas direito que estavam ali. Foi, assim, foi uma das aulas, eu acho que eu engoli o choro umas 500 vezes, assim, sabe? Porque realmente foi o primeiro, né, na nossa família e é assustador às vezes quando você recebe. Hoje a gente está muito tranquilo, a gente está tudo bem, né? Assim, a gente tem toda uma assessoria, mas é um pouco assustador quando a gente recebe a notícia, quando recebe o diagnóstico. Sim. Entendeu? Porque a gente não sabe, né? O medo, né? É o medo do que está por vir. E quais são os seus projetos futuros como odontopediatra e empreendedora? Hoje, né, pensando no que eu traria aqui para vocês, eu fui lá em 2021, né, nos meus papéis e nas minhas anotações, e peguei minhas missões, visões e valores que eu descrevi em 2021, quando eu comecei a pensar realmente em ser empresária e entender que toda empresa precisa disso. E eu vi que eu estou caminhando com aquilo que eu escrevi em 2021, que eu nem lembrava mais, né? E aí tem as coisas do futuro também. Né? Você está me perguntando agora, eu vi o meu futuro. E ali tem mais coisas escritas e, assim, o meu objetivo é criar um espaço multidisciplinar no atendimento de crianças. Né? Então, seu filho precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo. O meu futuro eu vejo assim. Entendeu? Que bacana. Está escrito já. Né? Isso, uma equipe multidisciplinar voltada ao atendimento de crianças. Mas de crianças em geral ou só de crianças atípicas? Isso aí é uma coisa que eu não decidiu ainda. Não decidi ainda, né? Não sei como é que vai ser. Então, depois de todo esse relato, acho que a resposta para a pergunta do tema está mais do que definida. Mais que respondido. Vale a pena empreender na área da saúde, com certeza. Primeiro, por uma satisfação pessoal, né? Sim. Mas não é só empreender, como o nosso segundo tema, né? Ser referência no seu mercado. Sim, eu acho que eu entendi que eu valorizei o meu serviço, né? Quando eu percebi que eu era referência. Então, assim, quando eu comecei a atender filhos de dentistas, quando eu atendi a neta da minha dentista, de quando eu era criança, e quando eu comecei a receber de outros profissionais, assim, aí eu me senti muito valorizada. Eu falei, opa, são profissionais que estão trazendo seus filhos aqui, Eu acho né? que a Ana trouxe uma informação que
é muito relevante quando a gente fala no sucesso e em ser referência. O foco era no seu cliente. Você olhava para esse cliente e entendia o que ele precisa. E aí você fez o movimento de trazer a solução para esse cliente. E o que todo cliente quer, o que toda família espera, é que alguém olhe para as necessidades dele. E quando alguém te entrega essa solução, você vai comprar. Isso é o sucesso, né, de qualquer empreendedor. Sim. Muitas vezes os empreendedores não têm o sucesso que eles almejam porque eles estão muito preocupados com as necessidades deles e não com a necessidade do cliente. Então, acho que aí é um grande segredo do seu sucesso, Ana, esse olhar para o outro, esse olhar empático, o que ele precisa. E a partir disso, você foi se especializando. Parabéns. Obrigada. É Esse, intrínseco, né? Nunca pensei assim. Exatamente isso. É porque você realmente não pensa que você vive isso. isso. Genuíno. É genuíno. É um interesse genuíno no outro. Você viu que eu grávida, 2 cursos grávida. É um interesse genuíno no outro. E esse é o segredo. Não foi algo consciente, mas para as pessoas que estão assistindo, a gente pode ser consciente. Olha para o seu cliente, foca no que ele precisa e soluciona. Que aí não tem erro. Então, exatamente, somada a isso, ela trata de um nicho, de um mercado, né? De uns clientes dela, são extremamente específicos. Nenhum pai ou nenhuma mãe vai querer testar qualquer coisa no seu filho. Né? Então, sempre que possível, eles vão na referência. Né? A gente, como pai, como mãe, vai na referência. Então, assim, eu deixo de comer para dar o melhor para o meu filho. Exatamente. Eu deixo de ir num dentista melhor para poder levar o meu filho no melhor dentista. E se o melhor dentista... Eu vou no meu plano de saúde, se for o caso, só para dar uma limpeza com flu e acabou. Que nem flu, às vezes, usa no plano, né? Que é outra questão, que a Paula também não atende mais plano. Porque o plano não valoriza o profissional, né? São raríssimos os planos. E aí o pai vai do plano, mas o filho vou na Paula. Essas especializações têm um custo muito elevado, né, Ana Paula? Sim, o investimento é muito alto. Material que vai ser usado faz toda a diferença. Sim, também. O estudo é o tempo todo estudando, não pode parar, né? Exatamente. Bem, é isso, né, pessoal? Bom, acho que é isso aí. Agradecer a Ana Paula, né? Obrigada por ter a vocês. aceito o convite, né, de ter vindo participar aqui do podcast Você Pode Mais. Muito obrigado. Esperamos ver você outras vezes aqui, né, em outros episódios, de repente tratando outros assuntos, por que não? Né? Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez agradecer a Ana Paula. Eu tenho aprendido muito com os convidados aqui. Eu acredito que vocês também. Espero que vocês de casa também. Estamos aguardando vocês na próxima segunda-feira com o nosso podcast Você Pode Mais. Obrigada. Isso aí. Obrigado, pessoal. Na semana que vem, eu já sabia que você ia tentar me sacanear. Eu já vi o nome aqui. Vai ser o Peterson, né, em princípio. Né? Menos que, como ele está em campanha, pode ser que tenha alguma situação, mas em princípio está confirmado. Sim. Ele é o diretor de uma das grandes empresas de prestação de serviço da cidade. Sim. A gente vai falar sobre essa questão de empreendedor e tal. Por incrível que pareça, também é meu concorrente, mas no mercado dá para todo mundo, tá ótimo. É bom que eu vou aprender com ele, a gente conversa muito sobre negócios e um ajuda o outro, cada um no seu segmento. No caso, os segmentos nossos são parecidos. Mais uma vez agradecer a presença da Paula, né? A gente já tinha feito esse convite, foi uma das primeiras pessoas que a gente fez o convite. É uma pessoa que está muito próxima de mim, né? Não poderia ser diferente. E eu vou agradecer a todo mundo que participou aí do nosso podcast. E para terminar, eu trouxe uma frasezinha que eu gostei, achei bem interessante trazer, principalmente porque temos a Aline aí, né? Bem, se tem uma coisa que pode ser tão bacana quanto fazer algo pela primeira vez, é a constância. Lembre que no futuro só existe aquilo que colocamos no agora. Perfeito, muito bom, muito excelente. Bom. Então, com essa frase do Vitor, nos despedimos e até a próxima semana. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Você Pode Mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.